Olá, alunos da turma ATS 16, estou aqui com vocês na nossa 8ª aula da disciplina Paciente Crítico e Grave. E hoje nós iremos falar sobre as rotinas do setor de UTI. É claro que varia muito de serviço para serviço, de instituição para instituição, né? Mas em geral, as UTIs elas seguem o mesmo padrão, tá? Às vezes varia alguma outra coisinha aí. Então, vou demonstrar aqui para vocês na aula de hoje quais são as rotinas pensando em enfermagem para quem atua no setor de UTI. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida pode me deixar uma pergunta via portal, ok? Então, vamos lá. Admissão na UTI. A UTI é um setor destinado ao atendimento de doentes graves, recuperáveis, que requer assistência médica e de enfermagem integrais, contínuas e especializadas, bem como equipamentos diferenciados. Então, como a gente viu nas nossas aulas passadas, né, esse setor é um atendimento 24 horas, tanto da equipe médica, de enfermagem, equipe multiprofissional, e necessita, nesse setor, de alguns equipamentos que em outros setores pode ser que não tenha, né, como ventilador mecânico, multiparâmetros, entre outros. A admissão é a entrada e permanência do paciente no hospital por determinado período. Tem por objetivo facilitar a adaptação do paciente ao ambiente hospitalar, proporcionando conforto e segurança. Então, no momento da admissão, né, seja no paciente da UTI ou enfermaria, né, dentro da nossa instituição, a enfermagem ela é o primeiro vínculo desse paciente. Então, muitas vezes o paciente vai recorrer à enfermagem em questão de dúvida, né, de receios, de medo, né? Ele vai recorrer a nossos profissionais aí da enfermagem, porque nós que temos o maior vínculo com esse paciente, tá bom? Na unidade de internação, o paciente é recebido por um profissional da unidade e encaminhado ao quarto ou enfermaria. Deve ser recebido com gentileza e cordialidade para aliviar suas apreensões e ansiedades. Geralmente, o paciente está preocupado com a sua saúde. Já o paciente, quando ele é admitido na UTI, é quando apresenta insuficiência de um ou mais sistemas fundamentais, como o respiratório ou o cardiovascular. Caso do paciente grave e recuperável, com as seguintes considerações específicas. Então, lá na UTI, pode estar internados pacientes graves ou com elevado risco à saúde, tá? Então, pacientes críticos, semicríticos, podem sim estar internados no setor de UTI até a sua recuperação. O que diferencia a admissão de uma enfermaria com a UTI é que muitas vezes o paciente ele não chega deambulando, não chega com familiar, ele já é encaminhado para a UTI com uma equipe de saúde, tá? Então, esse paciente pode provir de um pronto atendimento, de uma enfermaria, de um centro cirúrgico, tá? Mas nunca ele vem andando acompanhado da família, tá? A maioria das vezes é assim, na verdade, tá? Então, vamos lá. Pacientes graves são os pacientes que apresentam comprometimento e função vital. Aí eu deixei alguns exemplos, né, alguns diagnósticos. Insuficiência respiratória aguda, insuficiência renal, estado de choque, estado de coma, grande desequilíbrio ácido-base, questões de tétano, grande queimado, parada cardíaca, politraumatismo, intoxicações graves, entre outras. Pacientes de elevado risco são pacientes que apresentam possibilidade iminente de sérios comprometimentos da função vital. Por exemplo, insuficiência coronariana aguda, arritmias cardíacas, pós-operatórios especiais, como cardiovascular, neurocirurgia, cirurgia torácica, grande cirurgia, entre outras. A intervenção é solicitada pelo médico assistente e efetuada após a concordância da equipe da UTI, ficando condicionada à existência da vaga. Então, quando o hospital ele tem a sua própria UTI, né? Então, o paciente, vamos dar um exemplo, ele dá entrada lá no pronto atendimento, né? Um paciente grave, com uma parada cardiorrespiratória, e é necessário uma vaga de UTI. Se a instituição tem essa vaga da UTI,
O médico do PA liga para o médico da UTI, passa o caso e solicita a vaga. Quando esse médico aceita, a equipe de enfermagem, médico, fisioterapeuta, transporta numa maca de transporte, claro, né? Esse paciente até o setor da UTI, que vai receber os cuidados intensivos nessa unidade, tá? Caso esse paciente chegue lá no pronto-socorro, não tem vaga para esse paciente no setor de UTI, o que acontece? Principalmente em SUS, né, na rede pública. O que acontece? Existe uma central de regulação chamada CROSS. Nessa CROSS, os pacientes que necessitam de algum tipo de vaga de especialidade é cadastrado nesse sistema, né? A instituição pública cadastra o paciente nessa CROSS, nessa central de regulação, coloca todos os dados do paciente, o quadro clínico, o exame, as condições, né? Enfim, questões de deteriorização do paciente, coloca tudo lá detalhado. E essa CROSS, que é a Central de Regulação de Vaga, ela vai procurar uma vaga de UTI mais próximo deste paciente, né? Então, se na cidade, na instituição ali não tem vaga de UTI para esse paciente, essa CROSS vai procurar na região a vaga mais próxima, tá bom? Quando se trata de paciente de UTI, normalmente é um pouco mais rápido. Rápido que eu digo assim, 24, 48 horas, né, para se liberar uma vaga via CROSS, mais ou menos. Mas quando se trata de enfermaria, demora um pouco mais. É por isso que no SUS a gente encontra muitos pacientes, né, entubados, em ventilação mecânica, em pronto atendimento, que no caso não é o lugar deles ali, né? Até porque pronto atendimento é um atendimento rápido, de urgência e emergência, né? Não uma unidade de terapia intensiva. É claro que o paciente recebe todos os cuidados necessários, né? Mas estabiliza o quadro dele, não tem uma evolução tão adequada assim, tá bom? A equipe de enfermagem na UTI. O sucesso ou fracasso da UTI é totalmente dependente da qualidade e da motivação do seu corpo médico e de enfermagem. É essencial que a unidade mantenha pessoal de enfermagem altamente treinado em um número adequado. Então, existe um cálculo, né, pelo Corém, um dimensionamento de pessoal, que a cada tantos pacientes críticos é necessário ter tantos profissionais de saúde, né, no que se trata de enfermagem, né? A equipe de enfermagem da UTI tem uma responsabilidade muito maior do que qualquer outra unidade. Precisa ser apta a manter constante observação e estar pronta para reconhecer e notificar alterações significativas nas condições do paciente. Então, os pacientes que estão em UTI, eles correm grande risco de vida. Então, nós profissionais de saúde, nós da enfermagem, né, que temos grandes contatos com esse paciente, nós precisamos saber identificar alguns sinais de deteriorização, né? Seja em casos, sinais vitais, parâmetros respiratórios, né? O balanço hídrico alterado, né? Tudo isso a gente tem que ser capaz de identificar, porque meu paciente pode estar rebaixando e ele está dando alertas ao longo do meu plantão, ok? Precisa também estar familiarizada com todas as técnicas especiais usadas e com o equipamento de monitorização terapêutica necessários na terapia intensiva, tendo total consciência de suas limitações. Como eu já expliquei para vocês em algumas aulas passadas, sempre que a gente entra na instituição, existe um acolhimento, né? E nesse acolhimento é demonstrado os equipamentos, utilização de bomba, né? Quando você está lá no setor, existe um tempo de adaptação, né? Então, é necessário passar sim por esse treinamento, né? Até porque a gente precisa saber quais os equipamentos que nós iremos utilizar com os nossos pacientes, tá? Além disso, deve estar preparada para reagir independentemente em fase de uma emergência. Então, se meu paciente lá na UTI parar, o que eu preciso fazer? Isso eu preciso saber, né? A rotina do meu hospital, da minha instituição, do meu setor, né? Enfim. Admissão do paciente pela enfermagem. O paciente é admitido na unidade mediante solicitação prévia do médico responsável ao médico plantonista da UTI. Como eu expliquei para vocês, o médico entra em contato com o médico da UTI, passa todo o caso clínico, as condições do paciente e solicita a vaga.
Caso tenha vaga e o médico da UTI aceite, esse paciente é transportado até o setor de UTI, tá? Este, após concordar com a internação, notifica o enfermeiro responsável pela unidade, esclarecendo-lhe o diagnóstico e a gravidade do caso. O leito e material são preparados de acordo com a patologia. Ao receber o paciente na unidade, o enfermeiro deve sempre prepará-lo psicologicamente, quando o paciente não está em coma, está sempre estressado. Então, muitas vezes, muitos pacientes que estão na UTI estão entubados, mas existe, né, uma parcela aí, né, nas instituições que os pacientes estão com agravo de vida, mas não estão entubados, eles estão conscientes, né? E aí, quando chega num ambiente de UTI, tantos familiares, né, que ficam apreensivos, e o próprio paciente, ele já entende que o UTI é uma coisa ruim, porque antigamente o UTI era vista como um setor de morte, quem fosse para UTI é porque ia morrer, né? E hoje em dia já não é mais visto como isso, mas muitas pessoas ainda têm receios de ser internado na UTI. Então, mesmo eu tendo um agravamento do meu quadro clínico, eu posso estar consciente e estar apreensivo com toda a situação, né? Responsabilidade da enfermagem. Obter os dados preliminares do paciente e estabelecer prioridades. Então, quando eu estou assumindo um paciente que veio lá do pronto-socorro, eu tenho que questionar o meu colega que está transferindo esse cuidado para mim, questões de alergia, histórico do paciente, como que ele chegou, as comorbidades dele. Se caso meu colega não passe esse plantão para mim, eu devo solicitar todas essas informações, justamente para ter uma assistência aí de qualidade pertinente, de acordo com o histórico clínico do paciente, tá bom? Relacionar os pertences do paciente. Então, em UTI, os pacientes eles não ficam com a roupa própria, tá? Não ficam com adornos. Normalmente eles estão de camisola, né? O enxoval, questões de cama, é do próprio do setor. Então, todos esses pertences eles devem ser entregues ao familiar, né? No momento da admissão do paciente. Lembrando que o familiar ele não fica na UTI com o paciente, mas algumas vezes esse familiar acaba acompanhando esse paciente até o setor de UTI no momento da internação, tá? Prover o paciente de roupas adequadas, né, de acordo com a rotina do setor. Prestar os primeiros cuidados ao paciente, verificar sinais vitais, fazer monitorização, oxigênio-terapia se for necessário, cateterismo vesical, quem realiza é a enfermeira ou enfermeiro, né? Se for necessário, eletrocardiograma se tiver prescrito, dar medicação prescrita, colher material para exames laboratoriais, etc. Orientar o paciente sobre a finalidade da UTI. Então, se o paciente está consciente, eu devo sim conversar com esse paciente, acalmá-lo, né, tirar as dúvidas que provavelmente esse paciente tenha, tá bom? Orientar a família do paciente sobre a rotina da UTI, horário de visita, duração de visita e sobre obtenção de informações sobre o estado do paciente. Cuidados diários. Verificar sinais vitais e o balanço hídrico de hora em hora, isso também varia muito dos protocolos institucionais, tá? Desobstruir as vias aéreas através da aspiração oro ou nasotraqueal e estimulá-lo a tossir, né? Então, se meu paciente está entubado, lá na ventilação mecânica, lembra que eu comentei para vocês? É necessário fazer a aspiração desse paciente, tá bom? Trocar o curativo diariamente e sempre que necessário. Fazer irrigação de sonda nasogástrica com 20 ml de soro fisiológico para manter a permeabilidade, se não houver contraindicação. E mobilizar o paciente no leito, prevenindo posições viciosas e lesão por pressão. Isso são só alguns exemplos, tá? Mas volto a dizer, cada instituição, cada setor tem a sua rotina, né? Os seus protocolos institucionais para cuidados diários de paciente da UTI, tá bom? Controlar rigorosamente o gotejamento dos soros. Observar constantemente o ritmo e a frequência cardíaca no monitor. Se o paciente estiver em coma, mantê-lo com os olhos fechados e cobertos com gases umedecidas em soro fisiológico. Fazer higiene oral com solução antisséptica. Então, se meu paciente está
em coma, né, muitas instituições têm protocolo de umidificar, né, com uma gaze os olhos, para que não resseque, né, a questão ocular aí, tá? Em questão de ética, né, são as seguintes regras éticas a serem observadas pelo profissional de enfermagem. Não se ausentar do leito do paciente sem antes obter substituto para si. Então, eu vou deixar meu plantão, o paciente está bem, vou lá no refeitório rapidinho, ou eu preciso ir até meu carro, sair da instituição e não avisei ninguém, né? Então, eu posso estar deixando o meu paciente em risco, tá? Receber o paciente com respeito e atenção, não discutir nem comentar fatos junto dos doentes, cumprir as determinações com precisão e pontualidade, não levar problemas da UTI para outros setores e respeitar a hierarquia. Então, é só um resumo de tudo que a gente aprendeu em ética profissional lá, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E a próxima aula nós iremos falar sobre balanço hídrico, tá? Qualquer dúvida pode me deixar uma pergunta aí via portal. E não se esqueça que no término dessa aula nós temos uma atividade complementar. Beijo pra